deserto de Nevada, um grupo de amigos resolveu testar seus limites e sua coragem. Lucas, Sarah e Tiago eram fascinados por mistérios e teorias da conspiração. Quando descobriram que a base militar conhecida como Área 51 tinha trilhas pouco vigiadas, decidiram fazer o que ninguém em sã consciência faria: invadir o território proibido. Era madrugada quando estacionaram o carro a poucos quilômetros do perímetro. O vento soprava seco e o céu estava limpo, iluminado apenas pelas estrelas. Lucas, sempre o mais destemido, liderava o grupo. "O que eles não querem que a gente veja?", perguntou, enquanto ajustava sua câmera infravermelha. Sarah estava visivelmente nervosa, segurando uma lanterna com força. Já Tiago tentava disfarçar o medo com piadas, mas sua voz tremia a cada palavra. Ao cruzarem as primeiras placas de aviso, aquelas que diziam "entrada proibida" e "uso de força autorizado", sentiram um frio na espinha. Depois de quase 1 hora caminhando pelo deserto, avistaram ao longe um brilho azulado. Não parecia vir de nenhuma construção comum, mas algo que pulsava, como se tivesse vida própria. "É isso!", exclamou Lucas, correndo na direção da luz. Sarah e Tiago o seguiram, relutantes, até que encontraram algo que jamais esperariam: uma estrutura metálica enterrada no chão, com uma abertura estreita que parecia descer para as profundezas. Isso não é daqui", murmurou Sarah, incapaz de desviar o olhar da estrutura. Antes que pudessem reagir, um zumbido grave tomou conta do ambiente, acompanhado por um leve tremor no solo. "Devemos sair daqui", disse Tiago, mas Lucas já estava examinando a entrada. Ele encontrou marcas na lateral, como símbolos gravados que brilhavam fracamente. De repente, o zumbido cessou e a luz azulado desapareceu. O silêncio foi tão intenso que os três ficaram imóveis, sentindo o coração disparar. Foi então que ouviram passos, mas não eram passos humanos. Era um som irregular, como se algo metálico e pesado estivesse se movendo em sua direção. "Alguém está vindo", sussurrou Sarah, puxando Lucas para longe da estrutura. Eles se esconderam atrás de uma formação rochosa, observando enquanto a coisa se aproximava. Sob a luz fraca das estrelas, viram uma figura alta e esguia, com braços longos e uma cabeça desproporcional. Não parecia usar roupas, mas sua pele refletia a luz como metal polido. Os olhos da criatura eram grandes e brilhavam em um tom que parecia hipnotizante. Lucas segurou a câmera com força, tentando gravar, mas a criatura parou abruptamente, como se sentisse sua presença. Ela virou a cabeça lentamente em sua direção, e foi nesse momento que o pavor tomou conta do grupo. A criatura não tinha boca, mas de alguma forma, todos ouviram uma voz em suas mentes: "Vocês não deveriam estar aqui." Tiago começou a gritar, mas sua voz foi abafada por um zumbido ensurdecedor que parecia vir de todos os lados. A criatura levantou um braço, e Lucas sentiu uma dor aguda na cabeça, como se algo estivesse tentando acessar seus pensamentos. Ele caiu de joelhos, deixando a câmera cair no chão. Sarah tentou puxá-lo, mas sentiu o mesmo efeito. Quando pensaram que tudo estava perdido, a luz azulada retornou, iluminando o deserto com uma intensidade cegante. Outra figura apareceu, mas esta parecia diferente. Era humanoide, mas sua presença trazia uma sensação estranha, como se fosse familiar e, ao mesmo tempo, profundamente alienígena. A criatura original recuou, desaparecendo no deserto, enquanto a nova figura se aproximava do grupo. Antes que pudessem fazer perguntas, ela falou, mas sua voz parecia atravessar o ar e suas mentes ao mesmo tempo. "Eles não são os únicos que observam. A verdade está enterrada, mas não ficará oculta por muito tempo." O chão começou a tremer novamente e um vento forte os envolveu.
Quando o brilho azul desapareceu pela segunda vez, Lucas, Sara e Tiago estavam sozinhos no deserto. A estrutura metálica havia sumido e a câmera de Lucas estava completamente queimada, como se algo a tivesse destruído de dentro para fora. Ainda atordoados, eles correram de volta ao carro, mas ao ligar o motor, notaram luzes distantes no céu. Não eram estrelas, mas formações triangulares que se moviam de forma impossível, rápidas e silenciosas. Quando finalmente chegaram à estrada principal, a rádio do carro ligou sozinha, emitindo uma mensagem em um idioma que nenhum deles conhecia. Eles sabiam que tinham visto algo que não deveriam, e pior ainda, perceberam que não haviam escapado completamente. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a ter sonhos estranhos, onde via aquelas figuras e ouvia a mesma frase repetida inúmeras vezes: "A verdade está enterrada." Lucas não conseguia mais dormir. Os sonhos se tornaram vívidos, quase reais, e sempre terminavam da mesma forma. Ele parado diante de um deserto vazio, com o céu coberto por formações triangulares de luzes, enquanto uma voz sussurrava: "A verdade está enterrada." Mas o mais perturbador era que, ao acordar, ele percebia pequenos cortes em seu corpo, como se algo ou alguém tivesse o manipulado enquanto dormia. Sara e Tiago também começaram a sofrer estranhos efeitos. Sara, que antes evitava pensar no que tinham vivido, agora via figuras estranhas pelo canto dos olhos. Sombras longas e silenciosas que desapareciam assim que ela se virava. Tiago começou a receber ligações de números desconhecidos. Quando atendia, a linha ficava muda, mas ele tinha a sensação de estar sendo escutado. Certa noite, Lucas decidiu compartilhar seus sonhos com os amigos. Eles se reuniram no apartamento de Tiago, fechando as janelas e desligando todos os aparelhos eletrônicos, como se soubessem que estavam sendo vigiados. Enquanto Lucas descrevia seus sonhos, Sara interrompeu, pálida. "Eu vi esse lugar. É o mesmo do que estou desenhando." Ela abriu seu caderno e mostrou um desenho grotescamente detalhado de um deserto com formações triangulares no céu. Era idêntico ao que Lucas havia descrito, embora ela nunca tivesse mencionado isso antes. O clima ficou pesado. Tiago, tentando acalmar os ânimos, sugeriu que eles esquecessem o que aconteceu e seguissem em frente. "Isso é coisa da nossa cabeça. Deve ser efeito do medo. Talvez até de algum gás ou, sei lá, coisa militar." Mas antes que pudessem responder, a luz do apartamento piscou 3 vezes e um som grave, como uma interferência, preencheu o ambiente. O som veio do celular de Tiago, que começou a vibrar descontroladamente. Ele olhou para a tela e, pela primeira vez, a chamada tinha um nome: Área 51. Todos congelaram, mas Lucas tomou o celular e atendeu. Por alguns segundos, só houve silêncio. Então, a mesma voz dos sonhos de Lucas surgiu, clara como o dia. "Vocês foram marcados. Retornem. O tempo está acabando." A ligação caiu, mas o telefone continuou vibrando. Na tela, uma sequência de coordenadas piscava. Tiago tentou desligar o aparelho, mas ele não respondia. Lucas copiou as coordenadas em um pedaço de papel, enquanto Sara olhava para eles, assustada. "Vocês não estão pensando em voltar, né? Isso pode ser uma armadilha." Mas Lucas estava decidido. "Seja o que for, não vai parar até descobrirmos o que está enterrado lá." Ele sabia que a decisão era insana, mas algo mais profundo, quase visceral, o impelia a retornar. No dia seguinte, os 3 se reuniram novamente, com mochilas carregadas e lanternas potentes. A tensão era palpável enquanto dirigiam até as coordenadas. O local era ainda mais remoto que da primeira vez, em um ponto onde os mapas sequer indicavam estradas. Quando chegaram, a cena era assustadoramente familiar. O brilho azulado pulsava ao longe, como se estivesse esperando por eles.
Enquanto se aproximavam, Lucas percebeu algo que não tinha visto antes. Ao redor da estrutura metálica que reapareceu, havia marcas no solo, como pegadas gigantescas e queimaduras. Mas o mais estranho era um som vindo do chão, como um eco distante, quase humano, mas distorcido. Sem aviso, Tiago gritou: "Olhem isso!" Ele segurava uma pequena peça metálica que encontrou entre as marcas no solo. Era lisa, mas continha símbolos gravados que brilhavam fracamente ao toque. Antes que pudessem reagir, o zumbido começou novamente, desta vez tão intenso que fez seus ouvidos sangrarem. A estrutura metálica abriu como se fosse uma porta, revelando um túnel que descia em espiral para as profundezas. Uma luz azul banhava o caminho, e a mesma voz, agora mais clara e autoritária, ecoou ao redor. "A verdade está enterrada. Vocês foram escolhidos." O grupo se entreolhou. Não havia mais volta. Com lanternas tremendo em suas mãos, começaram a descer, enquanto as luzes triangulares no céu se tornavam mais fortes. O túnel parecia interminável, e as paredes eram feitas de um material que não reconheciam, algo entre metal e cristal. Ao chegar ao fundo, foram recebidos por uma sala gigantesca, cheia de cápsulas flutuando em um líquido esverdeado. Dentro delas, formas humanoides estavam em profundo estado de inércia, com feições semelhantes às da criatura que haviam visto anteriormente. Mas o mais aterrorizante era que, em uma das cápsulas, algo muito humano parecia estar preso. Lucas se aproximou e reconheceu o rosto congelado, em pânico. Era Tiago. Mas Tiago estava ao lado deles. Ele olhou para Lucas confuso, enquanto a voz ecoava novamente: "O tempo está se repetindo. Vocês já estiveram aqui antes." Lucas congelou ao olhar para a cápsula. O que estava diante dele não fazia sentido. Tiago estava ali, preso, enquanto outro Tiago, o mesmo que tinha descido com eles, olhava a cena com puro pavor. "Isso é impossível, Zrenia!" gritou Tiago, recuando, mas o eco de sua voz parecia mais distorcido a cada palavra. Sara, paralisada, tentou encontrar explicações enquanto apontava sua lanterna para as outras cápsulas. Cada uma delas parecia conter versões diferentes de pessoas, algumas com trajes militares, outras com expressões de puro terror, mas todas com os mesmos olhos de Tiago. "Lucas, o que é isso?" "Component placement." Sara sussurrou, mas a resposta veio antes que ele pudesse falar. "Esses são ecos de suas escolhas, versões de vocês que falharam." A voz não vinha de nenhum lugar específico, mas parecia preencher todo o ambiente. O líquido nas cápsulas começou a brilhar, e as figuras dentro delas começaram a se mover. Uma delas, com os mesmos traços de Lucas, abriu os olhos, mas o olhar era vazio, desumano. Sara recuou, segurando o braço de Lucas, enquanto Tiago ficava paralisado, encarando sua cópia na cápsula. Sem aviso, as cápsulas começaram a se abrir. O líquido derramou no chão com um som viscoso, e as figuras começaram a sair, cambaleando. Não eram humanos, pelo menos não completamente. Seus movimentos eram erráticos, e seus olhos brilhavam com a mesma luz azul que vinha da estrutura. Uma delas apontou diretamente para Lucas, e a voz ecoou novamente: "Vocês ultrapassaram o limite. A verdade não deve ser tocada." Lucas tentou correr, mas o chão abaixo deles começou a se mover, revelando que a sala era, na verdade, parte de algo muito maior. A estrutura metálica parecia estar viva, pulsando como um organismo gigante. Sara gritou ao ver que as cópias estavam avançando, os rostos deformados agora mostrando sorrisos macabros. Tiago, em um ato de desespero, pegou a peça metálica que havia encontrado no deserto e apontou para as criaturas. "Se querem a verdade, então aqui está." Assim que ele segurou o objeto, a sala foi preenchida por uma luz tão intensa
que todos tiveram que fechar os olhos. Quando abriram, estavam novamente no deserto. O túnel, as cápsulas e as criaturas tinham desaparecido, como se nunca tivessem existido. Mas algo estava diferente. O céu, antes claro e estrelado, agora era coberto por uma escuridão profunda, sem luzes ou estrelas. "Estamos de volta?" Zrenia perguntou Sarah com a voz trêmula. Lucas olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido, mas algo chamou sua atenção. No horizonte, um objeto gigantesco estava pousado no chão. Não era uma nave, mas uma estrutura alienígena tão massiva que parecia tocar o céu. Antes que pudessem reagir, a voz voltou, desta vez mais fraca. "Vocês escolheram a verdade. Agora lidem com as consequências." Lucas percebeu que a peça metálica que Tiago carregava estava brilhando, e marcas começaram a aparecer na pele de todos eles, como símbolos alienígenas gravados em suas carnes. O chão começou a tremer novamente, mas desta vez o som não vinha de baixo, mas do céu. Quando olharam para cima, viram dezenas de luzes triangulares descendo em formação, cercando a estrutura. A última coisa que ouviram antes do deserto ser engolido pela luz foi o mesmo sussurro repetido, como um eco eterno. "A verdade está enterrada, mas agora será revelada." Naquela noite, as manchetes ao redor do mundo relataram luzes inexplicáveis e tremores em Nevada. Mas Lucas, Sarah e Tiago nunca mais foram vistos. Algumas semanas depois, turistas no deserto encontraram a câmera que Lucas havia levado, intacta. Quando as imagens foram analisadas, mostravam apenas flashes de luz e sombras impossíveis. Mas em um dos quadros, uma frase estava claramente visível, escrita na areia: "Eles já estão aqui."